Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah, ya Ali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa ba'd. Assalamu alaikum, que a paz esteja com todos vocês. Na última aula eu dei aí uma introdução sobre quem foi Al-Ghazali e mais ou menos eu falei assim, dei uma interpretação ou uma visão sobre o papel que ele teve, né, no desenvolvimento da religião islâmica, né? Eu enfatizei para vocês que ele foi aquilo que se chama um renovador da religião e tentei mostrar de que maneira ele incorporou em seus ensinamentos em geral e nesse livro em particular, tá? Aquele equilíbrio, né, que caracteriza a revelação islâmica no seu todo e na sua essência, tá bom? Agora, hoje eu já vou entrar um pouquinho mais no tema do livro em si, tá? E a gente pode dizer que esse livro aqui, ele tem, na verdade, dois temas principais, né? Um é o tema mais evidente, mais óbvio, que seria exatamente uma apresentação e explicação dos 99 nomes de Deus que constam em um determinado hadith, né, num determinado dito do profeta que foi aí transmitido, tá? Então, sim, a parte 2 do livro, o capítulo 1 da parte 2, ele é dedicado especificamente, e ele é o mais amplo do livro, ele certamente comporta mais da metade do livro, né? Ele é dedicado especificamente à explicação dos nomes. O que significam esses nomes no que se refere a Deus e no que se refere aos homens. E quando a gente fala aí desse no que se refere aos homens, a gente está falando do segundo grande tema do livro, que é o seguinte: de que maneira pode o ser humano ter uma participação nesses atributos divinos? Esse aqui é o segundo grande tema do livro. Quer dizer, não é só um livro que trata, não, vamos explicar aqui abstratamente os nomes de Alá, né, os atributos de Alá, vamos falar aqui abstratamente sobre como é Alá. Não. Ele também é um livro que trata de como o servo, porque essa é a palavra usada, ou seja, o ser humano, de como ele pode ter também uma participação, ainda que modesta e no seu nível, nesses atributos de beleza e majestade, né, que caracterizam o Criador do universo. Tá? E sobre os nomes em si, sobre a interpretação que o imã dá para eles, a gente, inshallah, vai falar na próxima aula. Mas nessa aula aqui eu queria falar exatamente sobre esse segundo tema do livro, que é a questão da participação do ser humano nesses atributos. E para isso eu vou me basear principalmente, tá, no capítulo 4 da parte 1, aquele que começa na página 51, para quem tem o livro, tá, e cujo título é Explicação de que a perfeição e a felicidade do servo provém de sua conformidade com a natureza de Deus Altíssimo e de adornar-se com os significados de seus atributos e nomes, na medida em que tal coisa seja concebível. Veja bem, olha só, é um título altamente explicativo, né? Então, o que eu vou falar vai se basear principalmente nesse capítulo 4 da parte 1, né? Página 51, e no final do primeiro capítulo da parte 2, que está na página 195, esse final, né, conclusão deste capítulo e um pedido de desculpas, em que ele esclarece exatamente de que maneira a gente deve entender esse revestir-se dos atributos de Deus no que se refere à criatura. Tá? Pois bem, e junto com, quer dizer, na medida, eu vou me basear nisso, mas vou também, inshallah, trazer alguma coisa aí de conhecimentos que a gente tem em geral sobre espiritualidade islâmica. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre esse termo participação.
tá? Participação em árabe, esse termo é hav, tá? Hav. O que significa exatamente tal coisa? Né? O que significa a gente participar de um atributo divino? Né? Então, o próprio Ghazali, ele responde a essa pergunta, né? E ele fala que existem diversos modos e graus de participação dos servos nesses atributos divinos, tá? Então ele fala, por exemplo, que o grau mais baixo e o mais geral, tá? É a participação daquela pessoa que ouve os nomes, entende o seu significado básico e crê que Deus é de fato descrito por aquele significado. Esse aí é o grau mais básico, é o grau, vamos dizer assim, do comum dos fiéis da religião. Em árabe se fala al-awam, quer dizer, o muçulmano comum. Tá? Isso aí, veja só, apesar, ele fala, é um grau bastante baixo de participação, mas já é um grau de participação. Na medida em que a pessoa creu naquilo, que ela entendeu e creu com o coração, ela tem uma participação já nesses atributos. Tá? Uma participação que talvez não... que Allahu Alam, Deus sabe que tipo de fruto vai dar nessa vida, mas que certamente vai ter frutos na outra. Tá? Porque todo aquele que tem fé, certo? Entrará no paraíso. Tá? Então esse é o primeiro e mais generalizado grau de participação. Agora, existe também os modos de participação, não do muçulmano comum, mas daquilo que sim, em árabe se chama al-hawas, quer dizer, a elite no sentido aqui não é uma elite financeira, não é uma elite social, não, é uma elite espiritual, aquelas pessoas que se dedicaram a sua vida à espiritualidade, à busca, né, da perfeita adoração de Deus, à busca da perfeita sinceridade na adoração. Bom, essas pessoas aí, elas têm outros graus de participação, né, nesses nomes divinos, e que são graus mais elevados que o grau do vulgo, da generalidade, tá? E o próprio Al-Ghazali postula 3 graus de participação dessas pessoas. O primeiro deles é o que ele chama de Marifa. Marifa significa conhecimento. Tá? Só que o conhecimento de que ele está falando aqui não é só um conhecimento de ouvir falar. Por exemplo, eu ouvi dizer que Deus é qualificado pelo nome Al-Qadir, o poderoso, todo-poderoso, né? Onipotente. E de entender o sentido básico da palavra onipotente. Quer dizer, não, ele faz o que ele quer, quando quer. Quando a gente fala de uma marifa, de um atributo desse, a gente está falando de uma contemplação direta desse atributo. Da pessoa ter visto, e quando a gente fala visto, a gente não está falando dos olhos da carne, mas sim dos olhos do coração, tá? Da pessoa efetivamente ter visto que tudo o que acontece no mundo é de fato um ato divino. Ela ter compreendido isso com um conhecimento que, como o próprio Al-Ghazali diz aqui, né, só citando, né, que se evidencia por meio de provas completamente imunes ao erro. Tá? Esse conhecimento se evidencia para a pessoa por meio de provas completamente imunes ao erro. Não só provas racionais, mas pela própria visão. Tá? Isso aí já é um grau que a gente está falando de tasawuf, de sufismo. Certo? Que quando a pessoa está e se dedica corretamente dentro de uma tariqa, ela pode ter esse tipo de contemplação. Na medida em que ela tem esse tipo de contemplação, em que ela realmente sabe com certeza absoluta que Deus, por exemplo, ele é todo poderoso sobre as coisas que acontecem, e ela vai saber isso através de uma visão, tá? Uma visão intelectual de que realmente tudo isso aqui é um ato dele, tudo quanto acontece, até a própria pessoa e a existência dela são atos divinos, tá? Eu estou dando aqui um exemplo, tá? Na medida em que ela vê isso, ela tem uma participação. E esse conhecimento vai gerar em si por si, na medida em que a pessoa persevera, né, nele e medita sobre ele, né, ela vai gerar nela o que se chama um amor,
Al-Ghazali fala shauq, anseio, ou ishq, que é um amor apaixonado. Ela vai gerar um amor apaixonado pelo objeto que tem aqueles atributos, pelo próprio Deus, exaltado seja. Tá? Esse amor já é um segundo modo de participação. Né? O conhecimento é um modo, e o conhecimento gera o amor, que é um segundo modo mais intenso de participação nesses nomes. Esse amor, por sua vez, e tudo isso segundo Al-Ghazali nesse livro aqui, tá? Vai gerar o que ele chama sa'i, um esforço da própria pessoa para revestir-se de atributos semelhantes àqueles atributos que ela está contemplando. Tá bom? Então, veja, temos aí uma escadinha, né? A marifa, o conhecimento, shauq, o ishq, o amor, e sa'i, o esforço para se revestir daqueles atributos, né? E na medida, então, que a pessoa vai realmente se revestindo daqueles atributos, né? Ela vai se aproximando de Deus. Tá? E ele fala aqui, ela vai se aproximando não por movimento local, quer dizer, por locomoção, não é que ela vai chegando perto, tipo, ela vai subindo. Né? Quem queria fazer isso era o faraó, tá lá no Alcorão, que ele mandou o arquiteto dele, não, constrói uma torre bem alta aí, para eu subir lá em cima e ver como é que é esse Deus de Moisés. Isso aí era o faraó. Tá? A gente sabe o fim que ele teve. Não é esse tipo de aproximação. É uma aproximação por semelhança, tá? Agora, essa aproximação por semelhança, gente, vamos parar e tentar detalhar isso aí um pouco mais, porque esse aí é o grande tema, né, de que Al-Ghazali trata nesse capítulo 4 da parte 1. Quer dizer, o que exatamente significa essa semelhança, tá? O que exatamente significa essa semelhança? Essa pergunta é importante porque é o seguinte, porque a realidade real é que Deus não tem semelhante algum. Né? Na religião islâmica, isso é assim, talvez o primeiro dogma, o primeiro de todos. Nada é semelhante a ele. Isso aí está no Alcorão, né? Tem duas passagens muito, muito famosas, né? Tem uma que Deus fala, Leisa kamithlihi shay, quer dizer, não há nada semelhante a ele, não há nada que lhe seja semelhante. E tem aquela outra sura, né, conhecidíssima, que é a sura 112 do Alcorão, né? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Não tem ninguém, não tem nada nem ninguém que lhe seja semelhante. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tá? Por que não tem ninguém que seja semelhante a Deus? Veja, o que exatamente significa isso? Veja, existe uma diferença radical e essencial entre Deus e as criaturas. Essa diferença, ela é nada mais nada menos do que a gente, falando agora em termos bastante teológicos, essa diferença é que Deus, ele tem o ser em si mesmo, ele não depende de nada e nem de ninguém para ser. E ele é o ser necessário. Ele não pode não ser. Ele necessariamente é. Ele necessariamente existe. Tá? É possível. Isso aí é uma coisa que a gente pode conhecer por intuição. E existem também provas racionais, né, dessa necessidade do ser de Deus, que numa outra ocasião, para quem quiser, a gente pode até enumerar. Mas, de maneira geral, o que a gente pode dizer é isso. Deus é o ser necessário. Ele existe por si mesmo. Necessariamente. Não pode não ser. E mais, ele é o ser absoluto, perfeito, infinito, que contém em si todas as possibilidades de ser, que não conhece limite algum. Porque fora dele não há nada. Porque ele é o ser. O que não é o ser é nada. Então, existem duas coisas, o ser e o nada. O nada não existe, então só Deus é, nada o limita. Então o ser divino, ele é um ser ilimitado, é um ser
perfeito, é um ser que não conhece começo ou fim, que jamais começou, não teve um momento em que passou a ser, e antes do qual ele não era, e nem haverá um momento no qual deixará de ser, né, depois do qual não haverá mais, certo? Então ele é um ser que de nada necessita, de ninguém necessita para ser. E essa é a característica dele. Ao passo que todas as criaturas, sem exceção, da mais elevada à mais baixa, desde os arcanjos e dos profetas até a mais ínfima criatura, todas as criaturas, sem exceção, têm, primeiro, o ser delas é derivado do ser derivado. Elas não têm o ser delas mesmas, ele é dado. É um ser que lhes é dado, ou podemos dizer, emprestado por Deus. Em primeiro lugar. Segundo lugar, todas as criaturas, sem exceção, elas têm algum tipo de limitação, elas são alguma coisa. Não se dá para dizer que elas simplesmente são, elas são isto ou aquilo. Você falou, tal criatura é isto, significa o seguinte, ela não é aquilo. Ou seja, tem algo que não é ela e que está posto ao lado dela e que, portanto, a limita. Essa, dita assim em termos bastante sintéticos, é a diferença entre Deus e as criaturas, e é uma diferença absoluta. Uma diferença intransponível. Uma diferença que derrota em si por si toda perspectiva de verdadeira semelhança. Porque, como diz Al-Ghazali aqui, a semelhança se define, na verdade, pela participação na mesma espécie, no mesmo tipo de ser. E o tipo de ser de Deus, não que Deus seja uma espécie ou seja um tipo, ele é o ser em si, mas, por assim dizer, esse tipo de ser só tem um, não tem dois. Por definição, só tem um. É impossível que haja dois. Porque ele é o ser total, ele contém todas as possibilidades, não tem possibilidades fora dele. E a criatura não é assim. A criatura é limitada. A criatura é algo específico. Tá? Então, sob essa perspectiva, não existe semelhança possível entre a criatura e Allah, entre a criatura e Deus, e o Criador. Tá? Então, quando nós falamos de semelhança, do que exatamente nós estamos falando? Tá? Então, vamos lá. Veja. Aqui vai ser bom, vai ser interessante a gente evocar uma distinção, tá? Entre duas palavras que, na verdade, estão na Bíblia, e se alguém aqui já foi cristão, certamente, ou quase certamente conhece, tá? Eu vou falar elas em português, mas elas têm o seu correspondente no árabe, né? A Bíblia hebraica, né, diz lá que Deus criou o homem como a sua imagem e semelhança. Duas coisas. Imagem e semelhança. Tá? Também no árabe a gente tem duas palavras diferentes. Sura, é imagem. Mushabaha, ou mumathala, semelhança. Tá? O que é uma coisa e o que é a outra? Bom, a gente aqui também diz isso. Olha, veja só, tem um hadith famosíssimo, tá? De autenticidade indubitável. Khalaqallahu Adama ala suratihi. Quer dizer, Deus criou Adão segundo a sua forma, a sua imagem. Sura, imagem. Tá? Então, então Adão, e por consequência todos os descendentes de Adão, que partilham com ele a espécie, a humanidade, tá? A espécie humana, são criados à imagem de Deus. Tá? E a Bíblia diz lá que ele foi criado à imagem e semelhança. Eu vou tentar distinguir aqui para vocês esses dois termos. Quando a gente fala criado à imagem de Deus, a gente está querendo dizer o seguinte, olha, Deus deu para Adão atributos que ele também tem. Ele, a pessoa divina, também tem. Então é o seguinte, por exemplo, Deus deu para Adão a vida. E Deus também tem vida, ele é o vivo, o vivente. É um dos nomes dele.
Deus deu para Adão o conhecimento, possibilidade de conhecimento. E Deus também tem conhecimento. Ele é o onisciente, Al-Alim, Al-Alim, Al-Hay, o vivente, Al-Alim, o onisciente. Deus deu para Adão vontade, tá? E Deus também tem vontade. Um dos nomes dele, que não é um dos do Hadith, mas é um dos nomes dele, é Al-Murid, aquele que tem vontade. Ele deu para Adão poder, a capacidade de agir, e Deus também tem poder. Ele é Al-Qadir, onipotente. Então, ele realmente pôs no homem uma série de atributos. Ele deu, só para completar, né, ele deu também para o homem visão, audição, palavra, tudo isso ele tem. O Huwa Samir Alim, ele é o ouvinte, o onisciente. Al-Basir, o vidente. Al-Mutakallim, aquele que fala. Deus fala com a gente. Falou com Moisés face a face. Tá? E tudo isso ele deu para o homem. Só que ele deu isso para o homem no nível do homem e dentro dos limites da natureza humana. Por isso que é só uma imagem, não é a coisa em si. Tá? Isso é o que se chama imagem. E essa imagem, gente, o homem não perde. Na medida em que ele é um ser humano, ele tem essa imagem. Ele carrega em si essa imagem. Ele é a imagem de Deus. Né? O profeta, sallallahu alaihi wasallam, ele também falou o seguinte, olha, na batalha não golpeia o rosto, porque Deus criou Adão à sua imagem. Porque o rosto, né? O homem é o resumo, né? Vamos dizer, desse universo todo, o rosto é o resumo do homem. Tá? Então, o homem é a imagem de Deus. Isso aí nós muçulmanos acreditamos perfeitamente, não existe dúvida quanto a isso. A questão da semelhança, se Deus falou que ele mesmo não tem semelhante, em que medida podemos falar de semelhança? E essa é a grande questão. Veja, se a gente for ver exatamente o que Al-Ghazali quer dizer, e não, quando eu falo Al-Ghazali, eu estou falando aqui da tradição islâmica como um todo, em específico da tradição espiritual islâmica como um todo, né? O que exatamente ele quer dizer quando está falando aqui de semelhança? Ele está falando, olha, o homem cresce em semelhança a Deus à medida em que ele imita ou se reveste dos atributos de Deus. Aqueles atributos que ele conheceu, tá? E reparem bem que esse revestir-se dos atributos de Deus nada mais é do que o homem levar a sua própria natureza a uma perfeição cada vez maior. De que maneira? Veja. Deus é Al-Alim, o onisciente. Na medida em que o homem se esforça para adquirir conhecimento verdadeiro, conhecimento benéfico, né? Estamos falando aqui disso, né? Conhecimento real, um conhecimento que tem frutos, tá? Na medida em que ele se esforça para adquirir conhecimento, ele está, por um lado, tá? Ele está se revestindo de um atributo semelhante ao atributo divino de conhecimento, tá? Semelhante nesse sentido muito específico, quer dizer, resguardadas todas as proporções. Não dá nem para falar de proporções aqui, porque não tem proporção entre Deus e a criatura, não tem comparabilidade, tá? Mas então vamos usar essa palavra ainda assim, semelhança, nesse sentido bem fraco. Então, se ele está adquirindo conhecimento, ele está se revestindo de um atributo semelhante ao atributo divino e, ao mesmo tempo, ele está aperfeiçoando o seu atributo de conhecimento. Ele está se tornando um homem mais pleno. O que é a plenitude? É você levar à máxima, você atualizar ao máximo todas as suas potencialidades.
Deus deu para o homem a potencialidade de conhecimento. Na medida em que ele atualiza essa potencialidade, ou seja, que ele de fato adquire conhecimento, ele está se tornando o quê? Mais perfeito. Mais próximo do melhor que ele pode ser. Outro exemplo. Deus deu para o homem o quê? Vontade. Como o próprio Deus tem vontade. Deus é o dono da suprema liberdade, porque não tem nada que se opõe à sua vontade. Agora, Deus deu para o homem uma vontade livre, tá? Que nesse sentido é a imagem da dele, mas que encontra oposição, tá? E como Al-Ghazali mesmo vai dizer aqui no livro, a primeira oposição que a vontade humana encontra não é que você quer fazer uma coisa e uma pessoa lá fora não deixa, não é nada disso. A oposição que a sua vontade encontra são duas coisas que tem em você, tuas paixões e tua ira. Quer dizer, você está querendo aqui, não, pô, quero adquirir conhecimento, quero ser uma pessoa melhor e mais virtuosa, mas, pô, tem a mulher do vizinho aqui, que é muito bonita, e a paixão não me deixa parar de desejá-la, tá? Ou senão, não, tem a paixão da gula, né? Ou a paixão da preguiça. Né? Tudo isso é inimigo da vontade do homem, porque a vontade do homem existe para quê? Qual é a perfeição da vontade do homem? Sabe qual é a perfeição da vontade do homem? Escolher o bem. Na medida em que ela escolhe o bem, ela se aperfeiçoa. As paixões trabalham contra isso, a ira trabalha contra isso. Tá? Quer dizer, o homem achar que ele é capaz de fazer justiça a partir do entendimento bem limitado e particularizado de justiça, que é o seguinte, não, alguém injustiçou a mim, a esse ser aqui limitado, né, ignorante, e daí ele vai lá e quer fazer justiça com as próprias mãos em relação a isso. Ninguém está falando aqui de coisas que a lei religiosa permite, né? Nada disso, tá? Nós estamos falando aqui a ira, quer dizer, o cara ficar bravo sem razão. Também isso é um inimigo da vontade. Então o que o imam fala? Na mesma medida em que o homem domina suas paixões e domina a sua ira, ele se aproxima de Deus e se torna mais semelhante a ele, segundo o atributo da vontade. A sua vontade fica mais voltada para o bem, ela tem mais possibilidade de voltar-se para o bem. Deus deu para o homem poder, capacidade de ação. Onde está a perfeição da capacidade de ação do homem? Veja, vamos olhar, a gente quer saber o que a gente vai fazer, vamos olhar como é que é a ação divina. Como é que é a ação divina? Deus faz alguma coisa ruim? Deus só faz o bem. Ele só faz o bem. Tudo aquilo, isso aí é um outro assunto que, inshallah, a gente vai tratar quando a gente falar de alguns nomes em particular, mas Al-Ghazali deixa muito claro, e é a doutrina correta, tá? Que toda vez que o ser humano vê um mal na criação, isso que ele vê como mal é visto de uma perspectiva particular e limitada. Ele não está vendo o conjunto da coisa. Pela fé, nós sabemos que tudo aquilo que parece um mal, na verdade, ou é em si um bem, ou redundará num bem maior. Isso é uma coisa que a gente afirma de modo peremptório pela fé. Porque Deus é o supremo bem. Ele é o sumamente misericordioso. Ele é o infinitamente bom, Ar-Rahman. O misericordioso, Ar-Rahim. Al-Wadud, o amoroso. Então, o que é a ação divina? A ação divina é fazer o bem. O homem também tem possibilidade de ação.
Como ele se aproxima dessa perfeição? Fazendo o bem. Na medida em que o homem libera a sua vontade das paixões e da ira, que ele busca e obtém conhecimento, e que na medida em que age ele se dedica a fazer o bem, bom, veja bem que ele está se assemelhando às perfeições dos atributos divinos. E ao mesmo tempo, o que ele está fazendo? Ele está realizando a plenitude das suas possibilidades enquanto ser humano. Tá? Então, quando a gente fala de semelhança, tá, entre o homem e Deus, e de o ser humano revestir-se dos atributos divinos, tá? O que nós estamos falando na realidade é o seguinte, é do homem aperfeiçoar a si mesmo. É de ele crescer ele próprio em perfeição. Para fazer brilhar realmente a imagem de Deus que já está nele. Eu falei para vocês, a imagem ele nunca perde, o homem não perde a vontade, ele não perde a capacidade de adquirir conhecimento, ele não perde a capacidade de fazer o bem. Não, não, o que pode acontecer é dessas coisas estarem abafadas, soterradas, sob o peso do ego, sob o peso da ideia de que ele é uma criatura limitada, em luta contra o mundo, que tem que se virar por si mesma, não tem ninguém que cuida dela. Quando isso acontece, ele guarda a imagem, mas ela fica ali, soterrada, sufocada. Ao passo que, na medida em que ele desenvolve a fé no Criador, percebe que ele está sendo cuidado o tempo todo por um Criador bom, e entende que a conformação com a lei divina é uma necessidade para a sua própria felicidade, e procura assim seguir, né? Vejam que a lei divina, tudo que ela manda, né, ou proíbe, é nada mais nada menos para efetuar, numa medida mínima que seja, a semelhança divina no homem. Na medida em que ele vai fazendo isso, ele vai se tornando semelhante, naquele sentido limitado que a gente falou, a Allah, e aquela imagem que Deus imprimiu nele vai brilhando, ela vai se manifestando. Então essa semelhança divina no homem, ela consiste em fazer brilhar ao máximo essa imagem que Deus já pôs lá. E esse brilhar ao máximo significa se dá pelo pleno desenvolvimento das potencialidades humanas, propriamente humanas. Potencialidades de conhecimento, potencialidades de vontade, potencialidades de caráter, potencialidades de ação. Tá? Potencialidades que, quando desenvolvidas, são a própria garantia de felicidade do ser humano. Porque o que é felicidade, pessoal? A felicidade de um ser qualquer é o pleno exercício das suas melhores possibilidades. Tá? Então veja, o Al-Ghazali, ele fala o seguinte, bom, esse aí, veja só, isso aí agora mudando um pouquinho, ele fala o seguinte, veja, esse aí é o modo de participação, tá, do ser humano nos atributos divinos por semelhança. Ele falou. E esse modo de participação nos atributos divinos por semelhança, entendendo-se, de novo, repito, a semelhança nesse sentido fraco, tá? Ele é um modo de conhecimento de Deus. Tá? Porque o que o Ghazali fala aqui é o seguinte, ele fala o seguinte, veja, tudo que o homem conhece, ou tudo que ele pode conhecer, ou melhor, ele só pode conhecer algo que tem uma correspondência nele mesmo.
O exemplo que ele dá é o seguinte, para uma pessoa cega, você dizer que Deus é o vidente é algo que ela não vai entender. Não tem como ela entender. Para uma pessoa surda, você dizer que Deus é o ouvinte é algo que ela não vai entender. Isso significa que o homem, na verdade, quando ele conhece algo fora dele, seja esse algo referente a Deus, seja referente às criaturas, ele, na verdade, só conhece porque ele tem algo correspondente nele próprio, que é o que ele conhece diretamente. A outra coisa ele conhece por analogia ou aplicação. Na medida em que o homem desenvolve essas virtudes que são, né, esse revestir-se das qualidades divinas, naturalmente ele conhecerá melhor a Deus, como Deus é. Porque ele vai ter a base nele mesmo para poder falar. Se ele desenvolveu uma virtude de generosidade, uma virtude real, quando ele fala, não, Deus é generoso, essa palavra ela tem peso. Qualquer um pode falar, Deus é generoso, Deus é bom. Agora, se o cara é bom, isso que ele está falando vem carregado de realidade. Deus é onisciente. Se o cara é uma pessoa de conhecimento real das coisas, isso vem carregado de realidade. Tá? Então, esse modo, né, esse revestimento das qualidades divinas é um modo de participação no conhecimento, é um modo de conhecimento de Deus para o homem. Tá? E Al-Ghazali fala que existe um outro modo. Tá? Ele fala isso aqui nesse capítulo 4 da parte 1. Ele fala o seguinte, olha, o modo supremo de conhecimento de Deus consiste em você saber com certeza absoluta que é impossível conhecê-lo. Tá? Agora, isso aí não é, pessoal, quando ele fala isso, não é tipo nós. Não, eu não conheço Deus, ele não dá para conhecer mesmo. Pá, tá, então tá, cheguei lá, no conhecimento absoluto, no grau supremo de conhecimento. Não, não é isso. Tá? É uma pessoa cuja visão espiritual realmente se deparou com um limite intransponível. E esse limite intransponível, pessoal, na verdade é uma coisa que os sufis chamam de fana, que é extinção. Extinção do ser criado. O Ghazali, ele alude a isso, porque ele não gosta muito de falar, e eu também não gosto muito, porque são coisas que eu mesmo não conheço, estou falando para vocês aqui como um conhecimento teórico. Ele não gosta muito de falar, não é porque ele não conhecia, ele conhecia. Mas ele alude a essa questão quando ele fala, olha, chega uma hora que a pessoa não vê senão a Deus. Tudo o que ela vê é Deus. Tudo a que ela aspira é Deus, ou seja, o seu conhecimento e a sua vontade estão preenchidos por Deus. Como é possível ela só ver Deus? Ela vê que todas as coisas são atos divinos. Ela nada vê que não seja uma manifestação de Deus. Ele fala isso aqui. É até difícil a gente falar a coisa de um jeito mais perfeito. Tá? Olha aqui, ó. Vou até ler para vocês. Curtinho. Quem afirma conheço somente a Deus também fala a verdade, pois não há nada na existência, exceto Deus Todo-Poderoso e seus atos. Tudo é um ato de Deus. Caso alguém olhe para as suas obras, as obras dele, como tais, ou seja, como atos dele, né? E restrinja a isso o seu olhar, a ponto de não vê-las como o céu, a terra e as árvores,
mas sim como as obras da sua divina artesania, de tal modo que seu conhecimento não abarque senão a presença do Senhor, poderá então dizer, não conheço senão a Deus, e não vejo senão a Deus. Tá? Esse grau, ele chega a um tal ponto que a própria pessoa não vê a si mesma senão como um ato divino. Isso é muito diferente de dizer ela é Deus, não é nada disso. Mas não há nada exceto Deus. Isso é o que se chama fana, extinção. E quando isso acontece, ela vê, não, não, não. Se tem algum conhecimento aqui, e me desculpem por falar desse assunto, porque ele é muito elevado, então é só uma alusão. Se tem algum conhecimento aqui, ele não é meu. Ele é o próprio conhecimento divino. Só Deus conhece a si mesmo. E os grandes sufis, eles falaram isso. Só Deus conhece a ele próprio. Tá? De maneira que, nesse estado, o homem já não existe. Tá? Agora, esse é um estado aí elevadíssimo, tá? E é disso, ou pelo menos é a isso que Ghazali está aludindo quando ele fala, não, o grau mais alto de conhecimento é saber que você não pode conhecê-lo. E é por isso que a pessoa que tem esse conhecimento em algum grau, ela é chamada um Arif Billah. Arif Billah significa, não é aquele que conhece Allah, não. É aquele que conhece por meio de Allah. Ele conhece por meio do conhecimento de Allah e Allah conhece a si mesmo por meio dele. Tá? Então, tá bom, né? Isso aqui é pura doutrina sufi. E a gente falou isso para mostrar para vocês que é a isso que Al-Ghazali, que esse grande imam tá aludindo, tá? Em última análise, quando ele fala aqui de participação do homem nos atributos divinos. Tá? Ele fala que essa participação tem um limite e que quando chega esse limite, já não há mais o servo. Tá? Já não há mais o conhecimento do servo.